Escrevi um livro sobre machismo. E agora? Oi, eu sou o Pipo Ananias, sou jornalista e escritor há mais de uma década e aqui nesse canal eu falo sobre o que os homens sentem, mas nunca dizem. O homem escreve sobre machismo porque, no meu caso, não aguentava mais ficar quieto. Não, não aguentava mais tantas notícias de homens tirando vida de mulheres por elas dizerem não, por elas não quererem mais um relacionamento e por tantos outros motivos absurdos, por não aceitar mais conviver com esse discurso que invadiu a internet, um discurso de ódio contra a mulher, um discurso red pill perigoso da machosfera que angaria outros meninos, né, com esse discurso de dominação masculina, ofendendo mulheres, incitando ódio e violência contra as mulheres. E isso tudo é o porquê o homem escreve sobre machismo, para que outros homens também possam refletir sobre os atos machistas diários que nós cometemos, sobre como nós continuamos reproduzindo o discurso de dominação masculina e gerando sempre mais e mais e mais gerações de homens que acreditam que são superiores às mulheres, que as mulheres devem algum tipo de submissão a eles, e nós, sem perceber, continuamos cortando nossas colegas de trabalho enquanto elas falam, fazendo uma piada na mesa de bar, diminuindo uma mulher, mexendo com uma mulher na rua, vendo uma mulher ser assediada e se omitindo, não contrapondo outro homem em ato machista e aceitando calado o discurso de machosfera desse movimento Red Pill. Uma das coisas mais assustadoras que eu pude acompanhar nos últimos anos. E por isso o homem escreve sobre machismo. Percebi que fazia parte do problema. Eu acredito que tenha sido uma construção e também facilitou eu enxergar minha parte, minha contribuição para esse problema do machismo, a maturidade, né? Com o tempo a gente tem uma bagagem maior e mais capacidade de reflexão sobre os nossos atos. Acredito que isso tenha me ajudado a me reconhecer, junto com aí 5 ou 6 anos de terapia que fizeram eu me autoconhecer melhor, também contribuiu para que eu pudesse identificar que eu também sou parte do problema do machismo e parar de achar normal discurso de ódio contra a mulher, posts na internet incitando violência contra a mulher, notícias de crimes contra as mulheres como algo normal e principalmente revisitar coisas que eu fiz e achei normal e não era nada normal. Então, tudo isso me fez refletir e ao escrever o livro, revisitando cada momento, cada cena, para ilustrar os atos machistas que nós muitas vezes não reconhecemos e não nos damos conta da gravidade, principalmente quando nós nos omitimos também, me fez entender ainda mais que eu sou sim parte do problema e que falar sobre machismo é o grande passo que a gente precisa dar para acabar com ele, fazer com que todos discutam o tema e aprendam a reconhecer os atos machistas e misóginos para não repetir. Acredito que essa é a grande forma. O machismo é problema do homem, é o homem que tem que resolver.
Eu espero que ao fechar o livro, o homem possa principalmente reconhecer os atos machistas e os perigos da nossa omissão diante de outros homens cometendo atos machistas, misóginos. Eu acredito que é uma grande forma de iniciar a evolução e combater o machismo que tem dentro da gente. É reconhecer, fechar o livro, reconhecer, olha o que eu fiz, olha isso eu também já fiz, essa omissão também já me calei, eu também já fiz essa piada machista, eu também já vi mulheres sendo assediadas e me calei. E ao fechar o livro e reconhecer, que gere no homem a vontade de mudar, de finalizar esses atos e realmente ser homens melhores, nos tornarmos homens que não reproduzem machismo, misoginia e principalmente discurso de dominação masculina. Ah, minha filhada tem tudo a ver com esse livro. Isabela, 5 anos, 2021. Eu já vinha numa crescente de inquietação com o meu jeito de ser, com o fato de eu não concordar com as rodas de amigos, alguns atos, não só de amigos, mas de assistir notícias o tempo todo, comentários misóginos e de não participar de uma espécie de clube do Bolinha. Isso já vinha crescendo muito em mim. No primeiro livro, Os Homens Não Conhecem o Amor, eu abordo como a sociedade trata o homem que expressa seus sentimentos, né? Como as relações com outras mulheres terminam, no caso de um homem que é mais sensível. E após esse livro, eu continuei construindo mais reflexões sobre o tema e o nascimento da Isabela fez eu realmente parar e pensar, é esse o mundo que eu vou deixar para minha filhada? É essa espécie de homem que vai continuar se reproduzindo como eu fui para as mulheres, como outros tantos são? E o meu desejo de deixar uma sociedade com homens mais desenvolvidos a ponto de não acreditarem que são superiores às mulheres e não cometerem atos de machismo, misoginia, tirar a vida das mulheres, me, me fez crescer ainda mais esse desejo de que ela possa viver, se relacionar com pessoas mais pacíficas, mais conscientes da importância de sermos iguais. Então ela tem tudo a ver com o livro, porque me motivou a escrever sobre e a tentar, mesmo que de forma pequena ainda, contribuir para a evolução do homem. Quem sabe a gente consiga entregar para ela e para tantas outras crianças, meninas e meninos, uma sociedade mais pacífica. Gostou desse vídeo? Quer mais temas relacionados a machismo, misoginia, a vulnerabilidade, o que os homens sentem e nunca falam? É só deixar aí nos comentários, curte, compartilha com aquele seu amigo que está precisando refletir sobre os próprios atos. Curte, compartilha com todo mundo. Vamos conversar cada vez mais sobre como ser homens melhores para a nossa sociedade. Valeu? Obrigado.